Fala galerinha, beleza? O Matheus aqui do canal Bullmaster BR e neste vídeo eu vim falar um pouco da elite. Na verdade eu vim falar da falsa elite. Eu vou explicar aqui nesse vídeo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. A esquerda, pessoal, ela sempre falou que o problema do Brasil são as elites. Que o entrave do progressivismo do Brasil, o que impede os pobres de ter uma vida melhor, são as elites, que as exploram de alguma forma. Só que, qual é o problema disso? O que é engraçado é isso. A elite é a própria esquerda. As elites são eles. As elites pensantes, as elites que comandam, a elite política, o judiciário, toda essa galera que de fato está no topo da sociedade são pessoas de pensamentos progressistas. Claro que existe alguma variação nos tipos de esquerda, os tipos de progressivismo que existe no pensamento deles, né? Mas o fato é que a elite no Brasil é a própria esquerda. Então eles criam um espantalho, vamos dizer assim, um espantalho imaginário, claro, para bater, para justificar os problemas que acontecem no país, que eles mesmos são responsáveis. Então, eles criam como é que eu posso dizer, esse espantalho imaginário, dizendo assim, não, o problema são as elites. Lula mesmo falava muito isso. É só vocês pegarem vídeos dele, do Lula falando isso. Mas o que acontece é de fato que a elite é ele mesmo. Você acha que Lula é um pobre coitado? Não, ele é a elite. Lula, desde muito antes de eu nascer, Lula já era multimilionário, ele já era da elite. Ele fala de maneira, vamos dizer assim, popular, por questões puramente políticas. Mas quando ele critica que o problema do desenvolvimento brasileiro, que o problema do pobre, o pobre está numa situação ruim, é por causa das elites, a elite são eles mesmos. Repare para você ver, quem é o pensamento dominante brasileiro nas universidades? Hein? Responde aí. Quem é o pensamento dominante da grande mídia nos últimos 40 anos? É positivista, esquerdista ou é conservador? Sempre foram do lado mais esquerdo da perspectiva política. Entendeu? Na verdade, a elite dominante no Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, é esquerdista. Até mesmo na gestão militar, as universidades já eram esquerdistas. O jornalismo já era. O pensamento dominante já era progressista, já era esquerdista. Então, na verdade, é engraçado dizer isso, porque na verdade isso faz parte de um jogo mesmo, de um teatro político, que eles acusam, vamos dizer assim, acusam a elite imaginária que eles criam para bater e falar que eles estão fazendo aquilo de errado, mas na verdade quem estão fazendo são eles mesmos. Um exemplo disso, pessoal, tá dentro desse contexto, é a questão da alternância de poder. Depois da saída dos militares, que apesar de ser considerado direitista, né, os militares, mas eu não concordo tanto com essa visão, porque o pensamento direitista, vamos dizer assim, ele tenderia a diminuir o Estado. E os militares cresceram muito o Estado, deixaram o Estado mais eficiente. Por incrível que pareça, é coisa ruim, porque quando se assume um governo puramente esquerdista, essa eficiência do Estado será instrumentalizada para questões esquerdistas. Isso é um fato. Mas enfim, a questão do imaginário, da imaginação, que eles só que eles, com certeza, isso é feito de uma maneira deliberada, essa construção imaginária de um inimigo irreal,
que é a falsa elite, que na verdade eles mesmos são elite, estão entendendo? Para bater no inimigo imaginário. Então, o que acontece? A esquerda no poder, e ela nunca saiu do poder. Ela nunca saiu do poder. Então, o que acontecia é o seguinte: as pessoas sempre estiveram numa situação ruim. E eles falam mais ou menos o seguinte: falam assim, ó, nós estamos aqui, nós estamos trabalhando por vocês, pobres, né, especificamente. Mas o que piora a vida sua é a falsa elite. A elite, companheiro. A elite que tá te prejudicando. Não, velho, não é. A elite é vocês mesmos, cara. Entendam isso. A esquerda sempre foi a grande elite no Brasil. Pelo menos durante os 40 anos. Os 40 anos não muito, até mesmo antes dos militares. A elite pensante era esquerdista. Claro que tinham pensamentos contraditórios, mas o pensamento já era esquerdista até antes mesmo dos militares. E os militares também só cresceram no Estado. Os militares também esquerdou pra caramba, viu? Pra quem não sabe disso. Mas a esquerda, ela sempre teve esse tipo de pensamento. Vocês podem fazer uma análise disso. Olha os vídeos antigos de Lula. Ele sempre fala da elite. Ah, o problema é a elite. Mas eles sempre foram a elite, cara. Outro problema que surgia, que teve no Brasil, é uma falsa alternância de poderes. Uma falsa alternância de poderes. Por exemplo, o Fernando Henrique nunca foi de direita, velho. Quem é louco de falar que Fernando Henrique Cardoso era de direita? O PSDB nunca foi de direita, galera. Nunca foi. Então, o Brasil nunca teve, de fato, uma direita. Nunca teve. O Brasil nunca teve. Nem os militares não foram. Nunca teve. E o que acontece? Mais recente, falando talvez do final da década de 80 para cá, sempre houve essa alternância de poder entre PT e PSDB. Mais especificamente na década de 90 para cá, né? Só que eu mesmo fui muito enganado em relação a isso. A gente achava lá que o PSDB era uma coisa mais voltada para a elite, mais para empresário, mais direitista, mas no fundo eles nunca foram, eles sempre foram esquerdistas também. É o que a gente chama de teatro das tesouras. Então, essa questão de falar de elite, que o problema do país são as elites, essa é conversa fiada, cara, sempre foi. Nunca acredito nesse papo furado. A elite sempre foram eles, sempre. Agora, só para terminar o vídeo aqui, para não ficar muito longo. Quando a gente fala, por exemplo, de elite, vou falar especificamente de Lula. Você acha mesmo que Lula é do povão? Você acha mesmo? Você acha que ele usa terno de 100 real? Ele faz parte da elite há muito tempo. Ele é a encarnação da elite. O problema é que ele não quis se alfabetizar por questões, vamos dizer assim, propositais, que ele quis se passar de povão, mas ele já não é um pobre coitado há muito tempo, ele só tem esse papel, ele só finge, mas ele não é, e vocês sabem disso. Tchau.